Olá, é um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma das nossas aulas. Nós vamos hoje então dar sequência, essa é a parte 3 do capítulo de número 31 do livro de Gênesis. Bom, eu peço a você, antes de qualquer coisa, se você não assistiu às partes 1 e 2 do capítulo 31, que você o faça, porque senão muita coisa que vai ser dita aqui não vai fazer sentido para você. Preferencialmente, acompanhe a nossa série sobre Gênesis desde o começo, vai ficar ainda mais claro. Mas, pelo menos, o comecinho do capítulo 31 para poder fazer sentido aqui para você. Muito bem, nós vamos então agora ler a partir do versículo de número 22. Quando nós, então, encerramos a última leitura, nós vimos que Jacó tinha fugido de Labão. E agora, obviamente, Labão vai perceber o que aconteceu. No terceiro dia, avisou-se a Labão que Jacó tinha fugido. O número 3, ele é um número muito utilizado, principalmente essa coisa de terceiro dia, para um novo desdobramento, né? Evidentemente, nós estamos falando após a metade de um ciclo de 7, né? 7 tem essa conotação na cultura semita de um período completo, né? Então, o número 3, pense no 3 como algo que marca o meio, né? Seria 3,5. Então, a partir do terceiro dia em diante, né, você pode ter aí uma mudança de um paradigma, tá? No meio de uma narrativa. Então é muito comum esse tipo de narrativa na cultura semita. Depois de 3 dias, alguma coisa de diferente acontecer. Você vai ver isso na Bíblia hebraica em profusão, né? Muito bem. Ele tomou consigo a seus irmãos, perseguiu-o durante 7 dias de caminho. Aqui 7, novamente, né? Esses números eles são esquemáticos, né? Eles têm um simbolismo, né? De novo, perseguiu por 7 dias, quer dizer, passou um tempão, passou um período completo aí perseguindo. E o alcançou no Monte Galaade, ou Gileade, né? Dependendo da tradução. O Senhor visitou Labão, o arameu, numa visão noturna. Aqui é Elohim, né? E lhe disse: guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Labão alcançou Jacó, que tinha plantado sua tenda na montanha. Labão plantou sua tenda no monte Gileade. Labão disse a Jacó: que fizeste enganando meu espírito e levando minhas filhas como prisioneiras de guerra? Por que fugiste secretamente e me enganaste, em vez de me advertir, para que eu te despedisse na alegria e com cânticos, com tamborins e liras? Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas. Verdadeiramente agiste como insensato. Muito bem. Então, aqui, o que nós temos é uma situação, né, em que Jacó ele é alcançado, né, por Labão. Labão diz, né, se sentir aí enganado, né, porque a expectativa ela está colocada aqui, né, despedir com alegria, com cânticos, tamborins e liras, né? Tamborins e liras são instrumentos típicos daquela região que denotam alegria. Vários textos que falam sobre alegria, etc., mencionam esses instrumentos. Mencionam também flautas em alguns lugares, né? Não são os únicos instrumentos, mas essencialmente esses aqui indicam alegria, né? Então, o que ele estava dizendo se você tivesse se despedido da forma adequada, eu poderia ter dado uma festa, poderia ter me despedido alegremente, né? Mas repare bem, né? Beijar meus filhos e minhas filhas, né? Porque meus filhos e minhas filhas, né? Há uma alegação aqui de Labão de que os filhos de Jacó eram filhos dele, Labão. E ele vai falar sobre isso mais adiante, tá? Então essa é a questão, né? Por que sair fugido, né? Como se fossem prisioneiras de guerra, né? Existe aqui um certo vamos dizer assim, uma certa ironia, né, de Labão reclamar disso, né, reclamar da maneira como as filhas foram tratadas, né, sendo que ele é o primeiro a tratá-las como se elas tivessem sido vendidas, né? Muito bem. E aqui nós temos então Elohim dizendo, né, para Labão que ele deveria, né, ele não deveria
fazer mal, causar mal, né, a Jacó. Muito bem. Aí você tem no versículo 29 uma afirmação, né, de Labão, né, poderia causar-te danos, mas o Senhor de teu pai na noite passada me disse isso. Guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Né? Isso aqui, na verdade, essa repetição, ela acontece a partir aí do texto do Reino do Sul, para enfatizar o fato da ancestralidade de Elohim, né? Quer dizer, Elohim para o Reino do Norte era a divindade de Jacó, né? Que havia aparecido para Jacó, né? Em Betel. Muito bem, onde era cultuado, aliás. Mas, quando há uma junção do Reino do Norte com o Reino do Sul, aquela coisa toda que a gente já falou, então existe um apelo a uma ancestralidade ainda maior. Abraão, né, passa a ser o grande patriarca, né, seguido aí por Isaac, né, já falamos sobre Isaac um pouquinho também, e Jacó. Então há uma necessidade aqui de fazer alusão ao fato de que não era uma nova divindade, mas sim a divindade dos patriarcas, do pai, né, o Elohim de teu pai. Então essa é uma questão importante, que se torna importante no Reino do Sul, por isso essa repetição. Agora que já partiste, uma vez que tinha tanta saudade da casa de teu pai, por que roubaste meus deuses? Né? Aqui Labão tá sendo irônico. Né? O texto bíblico, muitas vezes, ele tem ironias, ele tem piadas, ele tem trocadilhos. Né? As pessoas, muitas vezes, não levam isso em conta. Né? Mas Labão está sendo debochado aqui, né? com Jacó. Né? Por que roubaste meus deuses, né? Os terafim, nós vamos falar dos terafim, os ídolos domésticos. Tá? Jacó respondeu assim a Labão, eu tive medo, pensei que irias me roubar tuas filhas. Mas aquele junto ao qual encontrares teus deuses não ficará vivo. Né? E com quem estava? Com a Raquel. Né? E isso, muito provavelmente, vai ser visto pelos leitores como uma causalidade para a morte prematura de Raquel, né? E que faz parte aí do texto, né? Das tradições aí de Jacó. Muito bem. Diante de nossos irmãos, verifica o que te pertence e que está comigo e leva-o. Né? Então, Jacó aqui ele se defende, né? Das acusações de Labão, né? Com efeito, Jacó ignorava que Raquel estivesse roubado. Labão foi procurar na tenda de Jacó, depois na tenda de Lia, depois na tenda das duas servas. Só um detalhe, pessoal, essa narrativa aqui, trazer Raquel roubando algo e Jacó desconhecendo, tá? É bem possível que por trás disso daí haja alguma resposta a uma acusação síria desconhecida hoje de nós, né? Porque essas narrativas etiológicas, eu sempre falo isso para vocês, elas são muito mais do que meras lendas ancestrais ou contos ancestrais, né? Elas respondiam situações de momento, né? Então, assim, se houvesse alguma acusação dos sírios, né, contra o Reino do Norte de ter roubado alguma coisa, o que o autor aqui faz? Ele atribui, né, a uma filha da Síria, né? Ele atribui a esposa de Jacó e não a Jacó, né? Quer dizer, olha, nós não roubamos nada, quem veio aí de vocês é que roubou, tá? Isso é um pouco de especulação, tá, pessoal? Isso é um pouco de conjectura aí da minha parte, mas parece fazer sentido que isso aqui não seja simplesmente um mero detalhe da história, mas uma resposta a algum tipo de acusação, tá? O problema, obviamente, é que nós não conhecemos qual é essa acusação. Algumas coisas nós sabemos do conflito da Síria com o Reino do Norte, né? Sabemos de como o Reino do Norte via os sírios, como os sírios de repente fizeram um acordo com o Reino do Norte, etc. Tudo isso a gente sabe, a gente conhece o pano de fundo histórico, por isso que a gente consegue colocar lado a lado. Ixi, a câmera aqui ficou esquisita. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui rapidamente. Ela às vezes faz isso.
Acho que agora vai voltar aqui. Eu não sei, eu não faço ideia do porquê que ela faz isso. Bom, voltando ao que eu estava falando então. Então, assim, tudo isso a gente sabe, né? Dá para pegar um ou outro e colocar paralelo e olhar e observar e entender o que está acontecendo. Agora, nem sempre a gente tem essa informação muito clara, tá? Muito bem. Então aqui, né, parece ser uma resposta a algo, mas não está muito claro aqui, né? Ao que isso responde. Labão foi procurar na tenda de Jacó, depois na tenda de Lia, depois na tenda das duas servas. E nada encontrou. Ele saiu da tenda de Lia e entrou na de Raquel. Então você vê uma tensão aí, né? Há uma preocupação aqui do autor de ir aumentando a tensão, né? Foi na tenda de Lia, das servas, e Raquel por último, né? Isso não é, obviamente, por acaso. Muito bem. Aí ele vai dizer o seguinte, ora, Raquel tomara os ídolos domésticos e pusera-os na sela do camelo e sentara-se por cima. Labão procurou em toda a tenda e nada encontrou. Raquel disse a seu pai, que meu senhor não veja com cólera que eu não me levante na tua presença, pois tenho o que é costumeiro às mulheres. Então, assim, veja que interessante, né? Labão, né, tá muito mais preocupado, né? Isso aqui é um elemento importante na história. Ele está muito mais preocupado com os ídolos dele do que com as filhas, né? Ele não está nem aí para as filhas. Ele não estava nem um pouco preocupado com as filhas. Ele vai descobrir que as filhas foram embora 3 dias depois, né? E a primeira coisa que ele faz é: cadê meus deuses? Repara, né? Cadê meus terafim? Cadê meus ídolos? Né? Então é irônico aqui isso, né? Que Labão esteja valorizando muito isso, né? E existe uma pequena polêmica aqui contra a idolatria, né? Porque a Raquel ela senta em cima, né, dos ídolos e aí ela fala que ela está menstruada, né? Basicamente é isso, tá? O costume das mulheres é exatamente isso, né? E pro Oriente Médio Antigo era tabu, né? Até porque não havia, né, os absorventes femininos que se tem hoje e tal. As mulheres usavam trapos, né, para poder conter o fluxo, etc., o que era complicado. Por isso, até, toda a questão de pureza e impureza cerimonial associada a isso tem a ver com sujeira mesmo, com limpeza, né, com você sujar tudo num ambiente, né, sujar uma cadeira, sujar uma cama, né, principalmente sujar a casa da divindade, tá? Não tinha o aspecto espiritual que as pessoas às vezes atribuem hoje, né? Essa espiritualização da Bíblia hebraica, muitas vezes ela é fruto da falta de conhecimento da cultura semita, tá? Então assim, né, ela vai falar, você não vai mexer aí, né, pai? Né? E obviamente, né, existe aí um deboche, né, com a idolatria, né, que assim, os ídolos, né, a Raquel foi lá e sentou em cima, né, e ainda alegou que estava tudo impuro ali, né? Então tem um quê de uma polêmica anti-idolatria aí, obviamente, tá? Labão procurou e não encontrou os ídolos. Enfureceu-se Jacó e discutiu com Labão. E aí o Jacó ficou muito bravo, né? E Jacó dirigiu assim a palavra a Labão: qual é meu crime, qual é minha falta para que me persigas? Procuraste em todos os meus utensílios, encontraste acaso algum utensílio de tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, e que eles julguem entre nós dois. Então Jacó fica muito bravo com as acusações, né, de Labão. Eis que há 20 anos estou contigo, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, e eu não comi os cordeiros do teu rebanho. Isso era importante por quê? Porque Jacó trabalhava como um pastor de rebanho, tá? E havia uma série de códigos de ética, né, no Oriente Médio Antigo, alguns até são escritos explicitamente. Para quê? Né? Para que o pastor não roubasse o rebanho do dono. Tá? E é o que ele fala aqui, né? O que ele diz? Que as ovelhas e as cabras não abortaram, né? Isso vai até além da responsabilidade de Jacó, né? Mas Jacó está dizendo que ele não... Né? Das duas, uma. Ou Jacó está dizendo que ele fez até além,
né? Como alguns comentários entendem, ou Jacó está dizendo que ele não foi negligente, ele não negligenciou, ele não deixou lá o rebanho, né? Dane-se o que acontece, né? Nem tampouco trapaceou, usou, né, de qualquer tipo de engano para com Labão, né? Uma vez que talvez alguém poderia suspeitar, né? Olha, né? Fala que abortou para poder ficar com o filhote, né? Então, alguma coisa nessa linha tem, né? E aí ele fala, não comi os cordeiros do teu rebanho, né? Havia uma limitação com relação ao que os pastores poderiam comer. Eles não poderiam sair pegando animais do rebanho e comendo, né? Aí ele fala o seguinte, não te apresentei os animais despedaçados pelas feras, mas eu mesmo compensava a sua perda, né? Isso aqui, ele vai além do que era a cultura da época, né? Na cultura da época, isso refletido inclusive pelos mandamentos bíblicos. Se as feras devorassem algo do rebanho, então o pastor de ovelhas ele teria que ir lá e apresentar, mostrar, ó, foi dilacerado aqui por uma fera, né? E aí mostrar para o seu senhor, etc, etc, né? E obviamente isso, o que poderia acontecer diante disso, né, era que ele poderia, né, vamos dizer assim, né, Jacó poderia fazer isso normalmente. O que Jacó está dizendo é que ele foi muito além da obrigação dele, né? Ele pegou isso daí, ele pegava e repunha do dele, se alguma fera atacava o rebanho de Labão, né? De mim reclamavas o que fora roubado de dia e o que fora roubado de noite, né? Então, assim, se alguém roubasse, o que ele está dizendo? Se alguém roubasse algo do rebanho de Labão, ele próprio ia lá e repunha, né? Então, Jacó está dizendo assim para Labão, eu não só fui sempre muito honesto com você, como eu ainda fui muito além da minha obrigação, né? Durante o dia devorava-me o calor, durante a noite o frio, e o sono fugia de meus olhos, né? Então o que ele está falando, né? Assim, o calor devorando durante o dia e à noite o frio, Jacó tá assumindo aqui uma posição até de uma certa penúria, né? Ele penava nesse trabalho, né? Repare então como na narrativa do Reino do Norte, Jacó não é uma pessoa de posses, né? É diferente da narrativa do Reino do Sul, que descreve Jacó como sendo muito bem abastado, né? E se ele tivesse as posses, todas essas posses, ele poderia perfeitamente, né, usar da pele do rebanho até para se agasalhar, etc, né? E aqui o que ele está dizendo, ele sofreu pra caramba, né? Assim, e o sono fugia de meus olhos, quer dizer, ele trabalhou até a exaustão, é o que ele está dizendo. Eis que já estou há 20 anos em tua casa. Eu te servi por 14 anos por tuas 2 filhas e 6 por teu rebanho. Esse detalhe de quantos anos ele serviu pelas filhas, pelos rebanhos, etc., é do Reino do Norte, do Reino do Sul, que era uma narrativa bem mais detalhista do que o Reino do Norte. E 10 vezes, o texto do Reino do Norte ele vai no 10 vezes mudaste, tu mudaste meu salário. Né? Quer dizer, ele estava a 20 na casa e em média, né, vamos dizer, a cada 2 anos Labão mudava o salário de Jacó, né? Então ele olhava e via que o acasalamento, etc, etc, estava acontecendo de uma maneira e Labão, para poder se dar bem, mudava o salário, né, de Jacó, né? Então Jacó aqui reclamando muito disso, né? Aí vem o texto do Reino do Sul, né? Se o Senhor de meu pai, Senhor de Abraão, o parente de Isaac, algumas traduções trazem temor de Isaac, não é muito claro se é um parente ou se é o temor, não estivessem comigo, tu me terias despedido de mãos vazias, né? Aqui essa referência do Reino do Sul faz aquela mesma ponte de antes, né? Trazendo Jacó para dentro de uma tradição única, ancestral, que envolvia Abraão, Isaac e Jacó. Isso é típico da reforma do Reino do Sul. O Reino do Norte, patriarca era só Jacó, né? Então não tinha essa questão aí. Mas o Senhor, né, que é Elohim, viu minhas canseiras e o trabalho de meus braços, né? E na noite passada fez-me justiça, né? Aqui também essa questão da justiça é algo que vem no Reino do Sul,
tá? Muito bem. Por quê? Né? Porque no Reino do Norte prevalecia muito mais a coisa de Jacó, do movimento de Jacó falando chega. Né? Muito bem. Então vamos a alguns comentários aqui. A maior parte dessas coisas eu já falei, mas apenas para a gente poder oficializar. Né? Tamborins e liras eram instrumentos musicais comuns associados às celebrações na cultura da vila. Eles eram usados para marcar grandes eventos como vitórias militares. Né? Você tem lá em Êxodo 15 e 20. Né? Êxodo aqui, a abreviação normalmente não põe dessa forma. Danças comemorativas e religiosas, 1 Samuel 10:5, e, como neste caso, festas de despedida. Então, esse é o comentário da IVP, Bible Background Commentary. Né? Então, uma festa de despedida, né, marcando aí o evento, né, da saída dos filhos, etc. Né? Esse é o argumento que Labão usa, e ele usa um argumento cultural que era... Né, o autor usa um argumento cultural que era conhecido dos leitores, mas obviamente dando a entender que Labão está usando de um pretexto. Né? A coisa da responsabilidade de Jacó, a Jewish Study Bible fala exatamente o que eu falei. Pelos padrões da lei em Êxodo 22:12, Jacó foi além de suas obrigações quando repôs o que foi despedaçado pelos animais. Né? Em alguns pontos a gente não sabe se Jacó está dizendo que ele foi além das obrigações ou que ele foi super honesto, né? Como, por exemplo, a coisa do aborto, né? ou alguma coisa do gênero. Mas em outros pontos é nítido que ele fala que ele foi além, né? Como nesse aqui. Então, de todo jeito, independente de alguns elementos individuais isolados, de todo jeito Jacó está sempre dizendo que não só ele cumpriu com as obrigações, como ele foi além. Né? A questão do contrato de pastoreio, apenas um reforço dessa questão aí do IVP Bible Background Commentary, que diz assim: contratos de pastoreio foram descobertos em escavações na Mesopotâmia, que explicitam as responsabilidades e os salários dos pastores. Então a gente tem acesso a registros arqueológicos, né, de como é que eram os contratos de pastoreio naquela época e região. E isso é muito importante, né, para a gente entender melhor o contexto de tudo, né, o contexto, principalmente neste caso aqui, o contexto desta narrativa. Eles descrevem as atividades da mesma maneira que nesta passagem: levar animais para áreas de pastagem e fontes de água apropriados, nascimento de cordeiros, tratamento de animais doentes e feridos, proteção contra predadores selvagens e recuperação de ovelhas perdidas. Então essas eram normalmente as responsabilidades de pastoreio. Esperava-se que as perdas por negligência ou falha na proteção do rebanho fossem deduzidas do salário dos pastores. Então, assim, é aquilo, né? Se fosse uma questão de negligência da parte de Jacó, esperava-se, né, que isso fosse de fato efetivamente reposto. Tá? Mas nem sempre o que está sendo abordado aqui é uma questão de negligência. Né? Além disso, apenas os animais que haviam sido mortos, né, ou morrido, na verdade, né, ou morrido por causas naturais, né, ou seja, ou o bicho foi dilacerado por uma fera ou ficou doentinho e morreu, podiam ser comidos pelos pastores. Né? Então você tinha isso. Quando Jacó fala que nem disso ele se aproveitou, então ele está indo além. Né? Então os registros arqueológicos eles confirmam que essa narrativa tem por objetivo apresentar Jacó como uma pessoa muito, muito justa, muito correta. Né? E isso é interessante porque difere um pouco da visão que o Reino do Sul tinha de Jacó. Repare como era a visão, né? O patriarca do Reino do Norte, para o Reino do Norte, para os israelitas do Norte, era uma pessoa muito correta, muito além do necessário. Já para o Reino do Sul, né, as narrativas de Jacó que pertencem ao Reino do Sul já o colocam como alguém obscuro, né, alguém que leva vantagem, né, e que toma na cabeça não por uma injustiça necessariamente, mas toma na cabeça por uma questão, né, vamos dizer assim, de
experimentar um pouco na própria carne aquilo que ele fazia, né? É um personagem mais ambíguo, né? Reflete a ambiguidade com a qual o Reino do Sul via o Norte. Mas para o Norte não, o seu patriarca era extremamente correto, íntegro e justo, né? Muito bem. Falando da questão da cena dos terafins, tá? A segunda cena, versículos 19 a 42, começa com Labão acompanhado por seus parentes, perseguindo Jacó e ultrapassando quando ele chega à região montanhosa de Gileade, a leste do Jordão. Mais uma vez, Labão recebe uma mensagem divina avisando para não interferir com Jacó. E, de fato, quando eles encontram Labão, exercem restrição. Sua queixa final contra ele é que roubou seus deuses da casa, os terafim. Embora, na verdade, Raquel os tenha roubado sem o conhecimento de Jacó. O incidente da busca pelos terafim é relatado com humor crasso, né? Tem humor aí, tem deboche, né? A gente viu um pouco disso. Os terafins mencionados em vários outros textos da Bíblia hebraica parecem ter sido imagens hominiformes, ou seja, em forma de ser humano, bastante pequenas, de deuses cujo uso não se restringia a Israel. Assim, tem uma certa controvérsia quanto a isso aqui, né? Por quê? Neste caso, os terafins são pequenos, né? Mas existe um outro caso, salvo engano, com Mical e Davi, né? Onde um terafim é colocado no tamanho, né? Para fingir que Davi estava ainda presente ali, né? Então, assim, eu acredito, né? E hoje a maioria dos acadêmicos acredita que não havia só terafim pequenininhos, eles variavam um pouco de tamanho de acordo até com as posses das pessoas, né? Provavelmente pessoas mais abastadas faziam estátuas maiores, né? Porque ao ponto de você ter um que dava para se passar por Davi. Davi não era um anão, né? Tudo bem que Davi não era, né? Não é descrito como a maior pessoa do mundo, né? Mas também não é descrito como um anão, né? Então, a ideia de um terafim, né? De terafim, na verdade a gente não sabe exatamente qual é o singular dessa palavra, ela só aparece no plural. Especula-se que possa ser teref, né? Então, um teref, se é que é isso, vamos dizer, do tamanho humano existia, mas existiam outros pequenos, né? Para Raquel conseguir esconder os terafim aqui debaixo da saia, o autor está pressupondo que são pequenos, que esses ídolos não são grandes, tá? Há uma referência à sua fabricação em Juízes 17:5 e Oséias 3:4 implica que eles eram de uso comum em Israel durante o período da monarquia. Mais tarde, no entanto, eles foram condenados como idolatria, né? A gente vê isso em Zacarias 10:2, juntamente com a prática de adivinhação com a qual parecem ter sido associados. Você tem isso em Ezequiel 2:21. Eles eram, obviamente, muito importantes para Labão, que pode tê-los usado para a adivinhação, né? Aparece Labão fazendo uso oracular, né? No capítulo anterior aí. Mas assim, pessoal, eu procurei ver os textos dos hititas ou heteus, né, os textos cananeus que supõe-se que tenha referências a terafim, etc. E você tem as coisas mais variadas, né? Você tem até o uso de terafim para segurar a zica, né? Talvez algum espírito considerado maligno tal, e botava lá o terafim para o espírito ficar contido lá em algum lugar, tá? Ao passo que outros parecem ter sido adorados como deuses mesmo, né? Então, assim, o que me parece, tá, é que o termo terafim é um termo mais genérico, tá, usado para ídolos dos mais variados, né, que poderiam ser desde deuses, né, até espíritos menores ou coisas do gênero. Mal comparando, seria como você falar de ter imagens hoje, né? Você tem imagem, o cidadão tem uma imagem em casa. Tá, mas ele tem uma imagem de quê? Ele tem uma imagem católica? Ele tem uma imagem, né, mesmo dentro do catolicismo, ele tem uma imagem, né, que se refere à divindade, né? Porque para os católicos, por exemplo, né, a figura de Jesus seria uma figura divina, né? Isso para eles. Como para a maioria dos cristãos. Então, seria uma imagem divina, ou seria de um santo, que já está num patamar diferente, ou de um anjo, né? Seria uma imagem afro,
né? Seria a imagem de Buda, que já é outra coisa, seria uma daquelas imagens, né? Tem, alguns até falam de uma imagem de um gato, né? Que daria sorte, eu não sei, né? Da cultura japonesa. Então, assim, todas essas entrariam na categoria imagem, né? Então, terafim parece ser um termo meio assim, meio genérico, tá? Para qualquer tipo de divindade que era adorada em casa, né? Ou que era utilizada para algum fim de culto em casa. Nos tempos atuais, foi amplamente suposto, com base em práticas supostamente semelhantes conhecidas dos textos do segundo milênio antes da Era Comum, descobertos na cidade mesopotâmica de Nuzi, que a posse de tais objetos poderia ser usada para substanciar reivindicações legais à herança de propriedade. Mas, então, assim, alguns supõem, né? Esse é o comentário da Oxford Bible Commentary. Alguns supõem que os terafim eles poderiam estar associados com a posse de algo, né? Porque os deuses eles eram regionais, né? Então, alguns achados arqueológicos podem dar a entender que os deuses poderiam indicar uma posse de terra, né? E que talvez a Raquel tivesse tentado assegurar posse de terra, né? Alguns supõem isso, mas o texto não parece dar muito a entender isso na visão da Oxford Bible Commentary, que é o que ela fala. Mas agora foi demonstrado que essa visão é insustentável, pelo menos no que diz respeito a essa passagem em Gênesis, né? Em Gênesis não parece estar associado a isso. Não, né? Até porque depois ele não é usado para isso, né? Não há nada no texto de Gênesis que indique por que os terafim de Labão eram tão importantes para ele, né? De fato, o que parece, né, é que a questão principal dos terafim não é tanto a importância deles para alguma coisa na história, mas sim para servir de contraponto a como Labão tratava a família, né? Tipo, para minha família eu não tô nem aí, mas rouba os meus deuses que você vai ver, né? Então, assim, com as minhas filhas eu não tô nem aí, né? Mas e os deuses, né? Como é que fica isso, tá? Pouco se sabe sobre os terafim, mas escavações arqueológicas mostram que provavelmente essa palavra se referia a ídolos domésticos dos mais variados que, por representarem divindades diferentes, tinham funções das mais distintas. É o que eu falei. Provavelmente você tinha vários terafim, cada um com uma função. Abaixo, imagens do que provavelmente são alguns desses ídolos domésticos encontrados na região de Jerusalém, Beersheba, Tel Erani, nos séculos 8 a 6 antes da Era Comum. Então nós temos, tá, registros arqueológicos, né, esses terafim aqui, eles são referências, né, assim, são alguns, né, se você procurar, por exemplo, né, botar lá no Google Imagens, terafim, né, aí eu recomendo botar com PH, né, vocês viram até que no comentário do Oxford Bible Commentary eu acabei deixando com PH, porque no inglês se escreve assim, né, então vocês vão ver dos mais variados. Eu trouxe uma, né, imagem apenas, que tem algumas referências aí históricas, né, mas vocês vão encontrar dos mais variados. Essas figuras aqui, a maioria delas, exceto por uma que está lá no fundo, parecem ser figuras femininas, né, mas não há terafim só femininos, havia terafim dos mais variados. Você pode encontrar, então, algumas imagens dizendo respeito a isso, né? Então, a questão principal, a meu ver, é justamente aquilo que a atitude, né, de Labão, que é o que é mencionado pela Jewish Study Bible, tá? Observe a dupla sátira contra o avarento Labão, vasculhando em vão as tendas de sua própria família em contraste com os próprios ídolos da casa, escapando à detecção apenas por causa do período menstrual de Raquel, né? Então, Labão, querendo muito, não está nem aí para a família, queria muito os deuses dele, né? E no fim não consegue encontrar, né, algo que estava na cara dele, né? E obviamente a diferença de atitude com relação aos filhos, né? No sistema de pureza da Torá, qualquer coisa em que na verdade, né, homem menstruando
né? Ainda não chegamos, a ciência não chegou nesse ponto ainda, né? Espero que não chegue, né? Não é uma coisa boa, né? Assim, esteja sentado, né? Qualquer coisa que uma menstruante esteja sentada, né? Faltou aqui também, vou aproveitar para corrigir. Torna-se impuro, né? Por quê? Porque suja, né, pessoal? Então vamos combinar que não tinha absorvente naquela época, né? Enquanto Labão se refere a seus deuses, o narrador é cuidadoso em chamá-los de ídolos domésticos, né? Terafim. Enquanto Labão é ferozmente dedicado a seus deuses, é o Senhor quem lhe despoja a sua riqueza e entrega as suas filhas, né? Então tem isso daí também, né? Que assim, Labão provavelmente atribuía, né, as suas riquezas, como era comum, aos terafim, né, aos deuses domésticos, né? E sem ele perceber, as riquezas de casa são levadas, né, são entregues às filhas, né? Então você tem esse elemento aí também. Tá? E a questão de Jacó escapar novamente, né? Você tem aí você tem aí um trocadilho, né? Talvez, né? Uma conexão entre o remexer de Labão, Michesh, e o sentimento de Isaac, né? O sentir, né? O apalpar, né? Jacó no 27, de 21 a 22. Em cada caso, Jacó escapa da detecção, mas em cada caso ele também paga um preço alto, né? Então Jacó pagou um preço alto na história com Esaú, ele acabou, né, tendo que sair correndo, né, e ele paga um preço alto também no caso de Raquel, né? Então, a Jewish Study Bible viu uma possível conexão aí, algo que possivelmente seja proposital. Não temos certeza, né, mas parece ter a ver aí realmente. Bom, já passamos até de meia hora, né? Então, nós vamos ficar por aqui e nós terminamos a história do capítulo 31 né, no próximo vídeo, na parte 4 do capítulo 31, que devo postar aí amanhã ou nos próximos dias. Que o Eterno abençoe a todos e até a próxima, se ele assim nos permitir.